Só existe uma coisa mais assustadora do que aranhas, espíritos e entidades malignas infernais. E essa coisa é um homem cis hétero presunçoso e com baita ego inflado. Geralmente de 1,70, mas eles vêm em todos os tamanhos. Recentemente eu finalmente assisti ao tão falado filme Obsessão. Atrasado eu sei, mas infelizmente eu não consegui ir ao cinema pra ver, então eu tive que ver em casa, o que foi uma pena. E pra além de confirmar todo o hype que esse filme tá recebendo, merecido diga-se de passagem, ele levantou algumas questões que eu já tomava como verdade e o inegável sucesso do filme, seja de crítica, público ou bilheteria, apenas reafirmaram esses pontos pra mim. Que investidor engravatado não deve se meter na parte criativa de uma obra e que a indústria cinematográfica e o sistema ao redor dela é absolutamente injusta com seus artistas. Não que a gente já não soubesse desse último, mas eu vou elaborar um pouco melhor no decorrer desse vídeo. Ah, e fica tranquilo que se eu for falar algum tipo de spoiler eu vou deixar avisado de antemão, ok? Portanto, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a Obsessão. Bom, antes de entrar nos tópicos mais espinhosos que eu quero discutir nesse vídeo, eu acho bom a gente falar um pouquinho sobre o filme, até para contextualizar melhor para quem não tá muito por dentro dele. Na história, nós acompanhamos o personagem Bear, que é apaixonado pela sua amiga Nikki, mas além de não conseguir confessar os seus sentimentos por ela, ele nem mesmo consegue se aproximar da amiga de outras formas, seja por medo ou timidez, o que acaba tornando a maioria das suas interações extremamente constrangedoras. Até que um dia, ele compra um brinquedo aparentemente inocente que promete que um dos seus desejos se torne realidade. O que ele não esperava, porém, era que não apenas o seu desejo de que Nick se apaixonasse por ele iria se concretizar, como também tomaria proporções extremamente drásticas. Logo de cara, a premissa do filme é bem simples, direta e um excelente argumento para um filme de terror. A partir do momento em que Bear faz o desejo para que Nick se apaixone por ele, logo ali nos primeiros 20 minutos de filme, a história vai se desenrolando de maneiras imprevisíveis e as coisas vão escalonando a um ponto que a gente não consegue enxergar outra saída para aqueles personagens. Ao invés de perder tempo tentando explicar como funciona a maldição ou tentar estabelecer qualquer tipo de regras, o filme nos apresenta um conceito básico logo de cara, um objeto que realiza qualquer desejo que você fizer e imediatamente mostra as consequências da decisão do protagonista. É verdade que mais adiante na trama, o filme até chega a explicar como o desejo funciona, mas ele faz isso de maneira bem sintetizada e não chega a fazer um desvio grande e desnecessário da narrativa principal. Até porque o foco dessa história está justamente na relação entre Bear e Nick, e como o relacionamento dos dois impacta não só a eles, mas as pessoas ao seu redor, à medida que o amor de Nick por Bear vai se tornando cada vez mais doentio. Essa obsessão da personagem com o protagonista, além de súbita e artificial, levanta as principais discussões do filme sobre relacionamentos e masculinidade tóxicas, como o primeiro é responsável por criar uma série de inseguranças em um dos envolvidos nessas relações, e como homens são levados a negligenciar as vontades das mulheres em prol das suas, frutos, obviamente, de uma sociedade patriarcal. Mesmo que o filme a princípio aborde Nick como uma namorada maluca e ciumenta, como o próprio diretor orientou a atriz Indy Navarrete na hora de interpretar a personagem, que inclusive um parênteses aqui, ela é o maior destaque do filme, o que essa mulher faz é absurdo, ridículo, digno de Oscar e eu não estou exagerando, ela carrega esse filme. Em nenhum momento o filme tenta argumentar que Bear é o herói ou um coitado incompreensível que acabou fazendo uma cagada por acidente. Desde o começo, o personagem nos é apresentado como uma figura repleta de inseguranças e incapaz de expressar os seus sentimentos pela amiga. E mesmo que ele não soubesse que seu desejo iria funcionar de fato, no momento que ele percebe a alteração imediata de Nick, ele não faz absolutamente nada para tentar reverter a situação. Pelo contrário, ele se aproveita da súbita mudança de humor da amiga para passar mais tempo com ela, dormir com ela e construir um relacionamento fundado em mentiras e que correspondam apenas às suas vontades. E pior, ele percebe que há algo de errado em Nick desde o começo, em momentos que a personagem parece ter um lapso de consciência e a sua personalidade volta ao controle por um breve momento, mas mesmo assim, ele escolhe ignorar e manter viva a mentira, pois lhe é mais conveniente. Fora que, e agora eu vou dar um breve spoiler do filme, portanto esteja avisado, em uma cena em que a Nick verdadeira recupera a consciência enquanto a outra está dormindo, ela implora para que Bear a mate e a livre daquela maldição. Ao invés disso, porém, ele responde da forma mais canalha possível. What would be so bad? What's so bad about being with me?
Ou seja, ele não só mostra que ele não se importa com os sentimentos de Nick, que nesse ponto do filme ele não só tem plena consciência de que ela está sofrendo, mas também sabe que existe uma maneira de acabar com a maldição, como também mais uma vez ele prioriza suas vontades e desejos acima das dela. Semelhante a um relacionamento tóxico, ela se vê presa a Bear não importa o que ele faça, e qualquer tipo de situação ou reação exagerada por parte dela é vista pelos outros como um surto, forçação de barra ou qualquer coisa do tipo que direcione a culpa para ela, enquanto ele é visto pela maioria apenas como um coitado impotente. Em mais de um momento no filme, os amigos de Bear o questionam sobre o seu relacionamento com Nick, levantando a dúvida se os sentimentos dela por ele são verdadeiros ou se ela apenas está usando Bear para causar ciúme nos outros. E veja que assim como em um relacionamento tóxico heteronormativo, a culpa é sempre direcionada à mulher, nunca ao homem. Em uma entrevista, o diretor Curry Barker disse que recebeu mais de uma oferta de estúdios para que ele reescrevesse o roteiro posicionando Bear como o herói dessa história, e em troca, ele receberia 2 milhões de dólares para produzir o filme. Porém, ele recusou. Ao invés disso, o filme teve um orçamento de meros 750 mil dólares, o que para um filme, especialmente nos padrões de Hollywood, isso é literalmente troco de pinga, e atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme já acumulou mais de 400 milhões de dólares, tornando-se o filme de terror de maior bilheteria do século, até agora, e maior bilheteria de um filme produzido por menos de 1 milhão de dólares. Isso foi não só um tapa na cara dos estúdios, mas principalmente de engravatados que adoram meter o dedo no trabalho de outros artistas para fazer o filme do jeito que eles querem. E isso é algo que infelizmente é muito comum nessa indústria, em que estúdios exigem uma série de mudanças nas obras que eles vão distribuir, seja porque a mensagem não agrada aos seus interesses, por acreditarem que algo irá fazer mais sucesso comercial do que a ideia original, porque determinada mudança vai ser mais agradável aos olhos de alguns investidores. Enfim, são vários motivos, mas no final é sempre sobre dinheiro. E quando o dinheiro, ou melhor, quando o lucro de poucos indivíduos fala mais alto do que os artistas responsáveis pelas obras, a gente tem, portanto, a morte da arte. E é bom eu deixar bem claro aqui para que ninguém entenda errado o que eu tô querendo dizer ou tente tirar do contexto. Eu não quero vir aqui desmerecer o papel do produtor, seja em uma obra audiovisual ou qualquer outra que seja. Até porque, como qualquer outro profissional envolvido em um projeto desses, ele é essencial para sua concepção, e muitas vezes o produtor também auxilia no processo criativo, seja fornecendo algum tipo de insight sobre como executar determinada ideia, ou até propondo ideias alternativas e que acabam às vezes sendo melhores do que a ideia original. O problema, na minha visão, é quando o produtor passa a exercer certa autoridade sobre uma obra que não é sua e determina o que deve ou não ser feito, além de muitas vezes deter a palavra final sobre um projeto. Um exemplo clássico disso é o Duna de 1984, dirigido por David Lynch, em que o filme passou por uma tremenda interferência por parte do estúdio e acabou não só frustrando Lynch, como acarretou no fracasso do filme na crítica, bilheteria e até como adaptação do livro de Frank Herbert. Agora, isso significa que toda obra vai ter sucesso de bilheteria se os seus artistas tiverem completa liberdade criativa? Não, mas a arte não pode ser encarada dessa maneira, porque uma vez que ela passa a ser vista apenas como um meio de se obter retorno financeiro, ela se torna somente um produto de uma indústria, e como toda mercadoria de uma mega indústria, cada vez mais as obras que nós consumimos são insossas, genéricas e seguem um padrão pré-determinado. Não existe mais nada original, ousado e que tente provocar o espectador, e a criatividade, por sua vez, só vai esmaecendo. Como eu falei, a interferência dos estúdios e o papel do produtor não deve ser demonizado ou desmerecido, mas definitivamente precisa haver uma mudança na lógica da produção cinematográfica. E essa mudança tem que ser na base, tem que ser geral. Não apenas na forma como essas obras são produzidas, mas em todos os âmbitos da indústria. Afinal, outra discussão que o sucesso de Obsessão levantou nos últimos dias foi a forma como os artistas são remunerados pelas suas obras, especialmente quando uma obtém tamanho sucesso como o de Obsessão. Recentemente, a diretora de arte do filme, Sally Coy, levou até as suas redes sociais uma questão que a incomodava há muito tempo. Em seu relato, ela menciona o sucesso do filme, que na época fazia em torno de 250 milhões de dólares na bilheteria, em comparação com o quanto ela recebeu pelo seu trabalho no filme, pouco menos de 7 mil dólares.
Ela reconhece que desde o começo ela concordou com esses termos, mas essa é, infelizmente, a realidade de muitas das pessoas que trabalham nessa indústria, e que dependem de algum salário no próximo mês se quiserem viver, e que nem sempre é uma garantia nesse meio. Ela ainda menciona como pessoas no set trabalharam de forma voluntária ou eram pagas de outras maneiras, uma vez que o orçamento do filme era extremamente baixo. Além de que muitas pessoas que trabalharam no filme acabaram assumindo outras funções além das que foram oficialmente creditadas, algo que é muito comum em produções de baixo orçamento e que ela faz questão de ressaltar em seu relato. Sally, por fim, destaca que a questão que ela trazia não era de forma alguma um ataque contra o diretor e as pessoas que participaram da produção do filme, mas uma reflexão que deve sim ser feita a respeito de como os trabalhadores devem usufruir dos frutos do seu trabalho. Afinal, dado o tamanho sucesso que o filme está tendo até agora, não me parece justo ela ter recebido apenas o que ela recebeu, enquanto o estúdio fatura milhões em cima do trabalho de centenas de pessoas. É uma indústria volátil, sem dúvida, e o sucesso não é garantido de forma alguma. Porém, quando é o caso, precisam haver outras maneiras de remunerar as pessoas que deram as suas vidas, sangue, suor e lágrimas para que essas obras vissem a luz do dia. Não existe lógica quando poucos indivíduos que sequer pisaram nos sets de filmagem ou tiveram qualquer envolvimento com o filme faturam milhões, enquanto as pessoas que de fato trabalharam neles ganham migalhas e precisam lutar para sobreviver. E você pode ter certeza de uma coisa, ela não é a exceção. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram do filme não ganharam 10% da cifra que os acionistas desses estúdios ganharam, nem mesmo o diretor. Até porque isso não é uma novidade, visto que diretores como Brady Corbett de O Brutalista e Sean Baker de Anora, dois filmes indicados e vencedores de Oscar, já vieram a público relatar essa realidade que muitos artistas do audiovisual, principalmente de projetos independentes, vivem diariamente. E a gente tá falando aqui de dois diretores que são reconhecidos pelas maiores premiações do mundo, e mesmo assim eles continuam enfrentando dificuldades financeiras, pois não são recompensados de forma justa pelos seus trabalhos. Portanto, a questão que Sally e outros trabalhadores do meio levantaram é de que precisa haver uma mudança na lógica de como o sucesso financeiro de um filme deve beneficiar todas as pessoas que trabalharam nele, não apenas um pequeno número de indivíduos. É preciso haver uma reforma drástica nesse meio. Caso contrário, não irão sobrar pessoas que estejam dispostas a trabalhar para que filmes como Obsessão vejam a luz do dia. Até porque elas precisam estar vivas para isso. E para viver, elas precisam ser pagas de maneira justa. Mas a gente sabe que, infelizmente, o sonho desses estúdios é reduzir cada vez mais o número de trabalhadores nas planilhas de pagamento e substituí-los por meios mais baratos como inteligência artificial. Logo, eu diria que é nosso dever, seja como consumidores ou trabalhadores desse meio, lutar para que isso não aconteça. Até porque cedo ou tarde, a conta chega para todo mundo. E quando chegar para você, eu espero que você não olhe para trás arrependido de não ter feito nada ou ter desdenhado da luta dessas pessoas, acreditando que com você ia ser diferente. Até porque nós todos somos mais iguais do que a gente imagina. Ó, abre o olho, hein? A discussão desse vídeo foi bem mais além do filme do que eu planejava, mas eu acho importante a gente discutir essas coisas, até porque o sucesso do filme acabou trazendo esses assuntos à tona pra muita gente, e eu acho relevante a gente trazer isso, até pra gente debater melhor essas questões e pensar em alternativas que sejam benéficas pra todo mundo. Eu já vou deixar avisado, fica tranquilo que essa não é a última vez que eu vou falar de Obsessão nesse canal, até porque eu quero discutir um pouquinho mais sobre os aspectos de terror que esse filme traz e que eu acho que ele executa de forma primorosa. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo até para elaborar melhor o assunto, trazer algumas cenas específicas do filme que eu acho que são de arrepiar o cu da Creusa. Porque se tem uma coisa que esse filme faz, é te deixar com um certo cagaço em algumas cenas. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, claro. Me siga nas redes sociais para que você não perca nenhum tipo de atualização que eu possa dar por lá. E a gente se vê numa próxima. Até lá!